como evitar acidentes, como prevenir acidentes. Mas estima-se que 50% das mortes consideradas acidentais, ou seja, aquelas não relacionadas à doença, ocorrem dentro da própria casa. Toma cuidado. E dessas mortes, metade é por asfixia, um terço por afogamento, e o restante varia entre queimadura, acidente traumático, etc. Mais ou menos 6% das hospitalizações das crianças ocorrem por causas acidentais e geralmente por queda. É muito, muito comum. Outra coisa que você precisa entender, eu vou falar sobre outras idades também, algumas sugestões, algumas dicas para outras idades também, porque eu sei que tem muitas mães que têm outros filhos mais velhos e tal, não só bebê. Apesar do meu foco ser mais cuidados com bebês, vai ser útil para vocês. Então, assim, menores de 2 anos, as principais causas de acidente fatal é asfixia e queda. Principalmente o grande motivo, porque proporcionalmente a cabeça ainda equivale a muito no corpo, então a cabeça ainda pesa muito, cerca de mais ou menos 25% do peso depois de um ano é a cabeça. Isso facilita, isso provoca muitas quedas, mas além disso, queimadura e aspiração de corpo estranho também costuma causar acidentes graves. Entre 2 e 5 anos, queda já é a principal, e aí asfixia, queimadura e afogamento é menos frequente. Mais de 5 anos ainda queda, mas também já entra outros pontos. Para quem tem filho com mais de 5 anos, já tem que tomar cuidado com outras coisas. Aqui já se sobressai atropelamento, já se sobressai intoxicação por ingestão, intoxicação exógena, que é a ingestão de alguma substância, e as queimaduras também. Da pesquisa feita, os locais mais perigosos da casa. Em primeiro lugar, cozinha, isso é óbvio. Segundo lugar, banheiro, depois escadas, corredores e, por último, quarto. Dos 5 lugares mais perigosos da casa são esses: cozinha, banheiro, escadas, corredores e o quarto. Outra coisa que você precisa lembrar, serve de alerta, tá, pessoal? Foi estimado que os acidentes têm aumentado cerca mais ou menos perto de 40%, aumentando a quantidade de acidentes com queimaduras. Então, isso serve de alerta para todo mundo, serve de alerta para você também. E não adianta dizer, pensar, agir por instinto do ser humano, dizer que comigo não vai acontecer. Pode acontecer. Teve mais ou menos um aumento de 8% de pacientes internados por acidentes também no período de 7 anos, nos últimos 7 anos. Tá? Então, está aumentando a quantidade de trauma, está aumentando a quantidade de queimaduras. Uma boa notícia é que diminuiu muito a quantidade de afogamentos. Tá? Apesar de ainda ser uma importante causa de fatalidade, diminuiu cerca de 50%. O problema é que muitas vezes, quando tem um caso de afogamento, já é alguma coisa grave, causa morte ou que causa sequelas graves, tá? Então tem que reduzir ainda mais, tá, pessoal? Acontece tanto acidente em criança, claro, pela fragilidade, pelo tamanho pequeno da criança, porque elas não conseguem reconhecer o perigo, elas não têm esse discernimento para reconhecer, ainda não tem muita coordenação no movimento, por isso que muita criança puxa o cabo de uma panela, por isso que muita criança puxa a toalha de uma mesa, que aí tem coisas em cima que podem cair, tá? Porque ela não tem coordenação para fazer, porque ela tem muita curiosidade, porque ela quer saber de tudo, porque ela tem pouca habilidade para lidar com o perigo, porque tudo ela quer pôr na boca, tudo a criança tudo para ela é lúdico, tudo para ela é brincadeira, ela não sabe ainda mesmo ter o discernimento de separar o que é seguro, o que é perigoso. Mas como é que a gente vai prevenir? Tem 2 grandes formas de prevenir. Primeiro, você eliminar os fatores de risco, tudo aquilo que pode trazer algum risco, pode trazer alguma possibilidade de causar um acidente, você deve eliminar. E a segunda é ter uma supervisão mais efetiva. A primeira opção, eliminar fatores de risco, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz, porque não corre nenhum risco. É muito mais fácil prevenir do que remediar, é muito mais fácil esse objeto que pode causar, por exemplo, a criança dentro de uma cozinha. É muito mais fácil você evitar que ela entre do que você tem que ficar de olho o tempo inteiro na criança dentro da cozinha para que ela não mexa nas panelas, não mexa no fogo, não mexa na faca. É muito mais fácil eliminar fator de risco, tá, pessoal? Não tem essa história de, não, ficar de olho, vai só um segundinho. Não, tá, pessoal? Não dá bom, vai dar ruim, porque acontece muito. Não adianta fechar o olho e dizer, não, é pessimista. Não, eu vejo, acontece muito, pessoal. Então vamos falar. A principal causa é muito frequente, ocorre nos menores de 1 ano, que é o nosso foco aqui, que é bebês, crianças menores de 1 ano. Eventualmente a gente fala sobre os cuidados maiores também. Primeiro, a asfixia. Tem 2 grandes fatores de risco, tem 2 grandes explicações
E por que ocorre a asfixia no bebê? Primeiro, ele põe tudo na boca, e se ele põe tudo na boca, tem o risco dele aspirar esse objeto, esse corpo estranho. E o segundo também é o movimento na hora de dormir. É aquela criança que vira de bruços e não sabe desvirar. É aquele bebê que dorme de bruços. Por isso que você não deve deixar o seu bebê dormir de bruços. Certo, pessoal? E se por acaso ele aprender a virar e não aprendeu a desvirar, porque existe o risco dele virar e acabar sufocando, acabar tendo asfixia nesses objetos. Então, a partir do momento, pode usar ninho? Pode, ninho é bom. Pode usar aqueles rolinhos também? Pode, são bons também. Mas a partir do momento que ele aprendeu a virar, correu o risco de sufocar com isso, tem que ser removido, tem que ser tirado do berço. Principalmente porque, assim, o bebê que virou de bruços e ficou sem respirar em 5 minutos só pode ser o suficiente para causar sequela grave. Então, tem que tomar muito cuidado. Tudo que puder ser evitado, tem que ser evitado. Outras formas de evitar asfixia, evitar que a criança fique sufocada. Não exponha a criança, não deixe nenhum brinquedo ou objeto pequeno. O que é um objeto pequeno? Tudo que é menor do que 3 centímetros deve ser evitado, que a criança, que o bebê tenha contato. Por quê? Porque ela pode pôr na boca e pode aspirar. Se tem menos do que 3 centímetros, cabe na traqueia, cabe na via respiratória. Então pode passar, em algum lugar vai obstruir. Um exemplo que aconteceu no hospital, até hoje serve de exemplo lá, um bebê que aspirou aquele pardezinho de baixo da caneta Bic, aquela tampinha de baixo. Ele aspirou, foi parar no pulmão, foi parar aqui no lobo direito, superior direito do bebê, e aí tentaram tirar por broncoscopia, é como se fosse uma endoscopia do pulmão, não conseguiu, o aparelho não chegou, e agora essa criança tinha 1 ano e pouquinho, agora ela ostenta uma cicatriz de 13 centímetros, se eu não me engano, porque teve que abrir o pulmão e teve que tirar isso lá de dentro. Essa criança teve um quadro de uma pneumonia grave, e ainda teve que passar por uma cirurgia grande, cirurgia arriscada. Tudo isso por causa de tampinha de caneta Bic. Vamos tomar cuidado, tudo que pode ser pequeno, tudo que tiver menos de 3 centímetros, não deixar a criança exposta. Outra coisa que é muito frequente, evita que a criança se exponha a balão, bexiga, não sei como é que você chama, tá? De preferência, nem deixe. E se por acaso você deixar essa criança brincar, você não pode tirar o olho. Por quê? Porque também pode aspirar, também já aconteceu, na verdade, esse acontece com alguma frequência, lá no hospital já aconteceu, e com certeza você sabe de alguém que aconteceu também. Na internet tem centenas de relatos de criança que aspirou um pedaço dessa borracha, desse látex do balão, e algumas foram fatais, outras não, mas é perigoso, tá, pessoal? Não deixe. Primeiro, não deixa, a criança não deve encher um balão. Criança, para encher balão, tem que ter pelo menos 6 anos. Menor de 5 anos, ela não tem tanta coordenação para encher. Se por acaso, assim, encher não, e se o balão estiver cheio, fique de olho, porque se ele, às vezes, ele estoura e um pedaço desse látex entra na boca da criança, tá? Tem criança que morde o balão, ficar de olho. Outra coisa, objetos arredondados. Objetos arredondados como moedas, botões, alimentos também, como cereja, uva, ovo de codorna. Tudo que for mais arredondado tem o risco do bebê aspirar e acabar ocluindo a via respiratória. E o arredondado oclui mais fácil do que com outras formas. Tem saco plástico. Pessoal, não deixe a criança brincar com saco plástico, porque a imaginação da criança é grande, é muito fértil. Então ela já acha que isso é um capacete, que é um chapéu, que é alguma coisa. E acontece muito da criança colocar o saco no rosto, fica ruim de respirar. O que é que acontece? Muitas vezes ela se desespera porque fica ruim de respirar. É normal quando diminui o oxigênio. Quando diminui o oxigênio, a pessoa fica agitada. É só você parar de respirar por 30 segundos, 40 segundos, como você já percebe que você já fica um pouco mais agitado. E aí, mas a criança não tem tanta capacidade de se proteger. Então ela coloca o saco, diminui o oxigênio, ela fica agitada, ela se desespera, mas não consegue lembrar que é para tirar, que isso resolveria tirando. Tem muita criança que já ficou sufocada por causa de um saco plástico. Toma cuidado, se isso é um fator de risco, evita, retire perto dela. Existe também o risco de estrangulamento. Tudo que tiver corda, elástico, cordão, tudo que, assim, a literatura fala maior do que 15 centímetros, mas na verdade tudo que puder ficar em volta do pescoço tem que ser evitado, porque pode correr o risco disso acabar causando um estrangulamento por enforcamento. Tá? Exemplos: cortinas, persianas. Se você tiver em casa, use aquelas que não têm as cordinhas, ou se tiver, sempre coloque as altas, longe do contato com a criança. Outro exemplo: rede
principalmente para o nordestino, que adora uma rede. Já aconteceu, infelizmente já aconteceu, é de um caso próximo a mim. Aquela rede depois que usa, vai dobrar e fica em um gancho daqueles. A criança que foi brincar com aquilo, acabou deixando a rede ficar em volta do pescoço e enforcou a criança. Infelizmente isso acontece, pessoal. Tem que ficar esperto com isso. Terminou de usar a rede, não deixa no gancho, tira a rede. Para regiões mais frias, só use cachecol ou lenço em volta do pescoço enquanto você estiver perto da criança. Se a criança vai brincar, é melhor remover. Se a criança vai sair do seu campo de visão, é melhor remover esse cachecol. E claro, não podia ficar sem colar de âmbar. Não é bonito, não protege contra reações de vacinas, não aumenta a imunidade de bebê e geralmente nem é feito de âmbar, tá, pessoal? Então, e tem o risco de sufocar. Então não use, tá, pessoal? Não usem colar de âmbar, porque é perigoso e não tem vantagem nenhuma e é feio. Evitem alimentos como castanha, amendoim e pipoca. Evitem também alimentos arredondados, a uva, a cereja e o ovo de codorna. Mais fatores para você evitar o risco, diminuir o risco de uma asfixia, agora especificamente para o bebê, o principal fator de risco para asfixia é a cama compartilhada, tá? Cama compartilhada é bom? É ótimo. É bom para a mãe, é bom para o bebê, porque vão estar sempre perto. Na esterogestação é ótimo, o bebê precisa dessa proximidade, mas tem o risco de... E tem muita gente que fala que se botar, que o risco é se ficar entre a mãe e o pai. Se botar entre a mãe e a parede, não tem esse risco. Tem sim, tá, pessoal? Não acreditem nisso. Tanto tem o risco da mãe ficar por cima da criança, sufocar, como tem o risco do lençol acabar sufocando a criança, o travesseiro, a almofada da cama acabar sufocando a criança. O bebê que está do lado da mãe, por questão de lógica, a mãe acaba, de alguma forma, afundando um pouco o colchão e o bebê fica mais fácil de virar, de ficar de bruços e acaba sufocando também. Então, pessoal, cama compartilhada, não, tá? Eu preciso te dizer que não, por causa desse risco, certo, pessoal? Sei que tem suas vantagens, mas cama compartilhada, não. E não acredite em quem diz que cama compartilhada, se ficar entre a mãe e a parede, diminui sim o risco, mas não exclui. Outra coisa, quarto compartilhado. Quarto compartilhado já é justamente o contrário. Quarto compartilhado diminui o risco de asfixia, porque o outro fator de risco, cama compartilhada é um fator de risco, bebê ficar no próprio quarto também é um fator de risco. Se o bebê ficar sufocado por 5 minutos, geralmente já é, o bebê ficar sufocado por 5 minutos, muitas vezes já é suficiente para ter sequelas graves. Então, e às vezes o bebê não emite muitos sinais quando está sufocado. Então fica ruim, fica difícil da mãe perceber o que está acontecendo. Daqui que ela vá até o berço pode ser tarde. Então, cama compartilhada é fator de risco, dormir no próprio quarto também, ou seja, quarto compartilhado. Mas aí é puramente minha opinião, você segue se quiser. Eu acho que com 3 meses já dá. Ou espera depois do salto dos 4 meses, quando o bebê aprender a virar e desvirar, pode ser também. Porque já passou aquele período da esterogestação, já passou aquele período que o bebê precisa sempre perto da mãe, e aí o bebê já tem essa capacidade de virar e desvirar. Então, entre 3 e 4 meses, geralmente já dá para, na minha opinião, já dá para mudar para o próprio quarto, tá, pessoal? Posição para dormir, o recomendado é dormir de barriga para cima, dormir de barriga para o lado, se você souber bem fazer isso. O problema de dormir de lado é o risco do bebê virar e ficar de bruços. Então, se ficar seguramente de lado, ok, é bom, porque aí evita até o risco também do bebê que tem refluxo, do bebê aspirar. Dormir de barriga para cima protege, evita o risco, diminui o risco de sufocar, por causa do bebê ficar de bruços, mas aqui o bebê que tem refluxo pode golfar, pode aspirar, e aí é outra coisa. Do bebê que dorme de lado evita os dois riscos, mas toma cuidado para esse bebê que fica de lado. Você não deve usar cobertor, travesseiro, almofada, bicho de pelúcia, nem protetor de berço. Tudo isso pode sufocar o bebê. Então, se pode sufocar, você não deve utilizar. Nos primeiros meses, tanto o bebê já não... sobre a naninha. Nos primeiros meses, tanto o bebê não tem tanto interesse pela naninha, o bebê não tem tanta necessidade da naninha, o poder da naninha começa geralmente aos 6 e é bem intenso no salto dos 8, 9, dos 8 aos 10 meses, mas eu recomendo que se quiser usar uma naninha, já pode ir usando, até para o bebê se acostumar a ter um paninho, ter alguma coisa para ele ficar segurando, mas usa nos primeiros meses, tem que ser aquela fraldinha, tá? Bem fininha. Aquela fraldinha mesmo que você tem de bebê. Não deve ser aquela naninha mais grossa, com bichinho de pelúcia na ponta. Essa aí ainda não.
Outra coisa, o espaço, isso aí já é a regulamentação do Inmetro e tal, mas o espaço entre as grades do berço não deve ter mais do que 6 centímetros. Essas são as principais causas de internações e lesões traumáticas no bebê, tá? Então, como é que você vai prevenir as quedas? Primeiro, brincar em locais seguros, claro, tá? Evitar escada, sacada, laje, local próximo de janela, não é lugar para criança estar brincando. Sempre que você for trocar a fralda, sempre tenha uma mão tocando o bebê na hora da troca de fralda. Porque você só precisa de um piscar de olho para ele cair. Incrível isso. Você está aqui, já vi muito isso acontecendo. Você está aqui, você se virou, você nem deu um passo sequer, você se virou para pegar o bebê caiu para o outro lado. Isso acontece muito. Então sempre tem uma mão tocando. Porque se você se virar, você não vai permitir que o bebê caia dessa forma. Portões de segurança nas duas extremidades da escada tem que ter, tá, pessoal? Escada e criança não combina. Grades ou rede de proteção na sacada e nas janelas. Evita ao máximo brincadeiras imóveis próximas às janelas, porque o bebê pode subir esses móveis e pode ir para a janela, então é perigoso. Mas também aqui, além disso, a cama compartilhada também está relacionada ao maior risco de quedas da própria cama. Eu acho que quase todo mundo aqui já conhece alguém que tem um bebê que caiu da cama da mãe. E não use andadores, andajá, ou qualquer outro nome que eles derem, no final das contas, tudo é a mesma coisa. Não deve ser usado. Nem andador, nem andajá, nem aquele que o bebê fica no meio, em pé, nem aquele que o bebê fica no meio sentado, nem aqueles andadores que parecem andador das pessoas com alguma deficiência física. Nenhum é recomendado. Já é banido em quase todos os países do mundo. No Brasil também é condenado, mas ainda existe muito à venda. E os pais, ainda é uma questão cultural, os pais adoram aquilo. Então eu vou te dar 8 boas razões por que não usar o andador, andajá, ou qualquer outro nome que eles inventarem para isso. Geralmente, muitas marcas possuem aberturas indevidas, possuem aberturas, buraquinhos indevidos, que o bebê coloca o dedo e prende o dedo. E muitas vezes isso já deu muito acidente. Segundo, muitos também têm alguns cordões dos lados, na frente, e também se tem cordão, tem o risco de enforcamento, não use, tá? Terceiro, e esses são os menos prováveis, ainda vai piorar. Terceiro, é uma posição irregular do assento, aquele que o bebê fica sentado no meio, é uma posição irregular, quase sempre ele é muito baixo e as pernas ficam muito abertas, então fica uma posição irregular, o bebê faz força, o bebê fica sentado fazendo força numa posição que não é anatômica, não é adequada para o bebê, ela não é a posição de andar, o bebê vai ficar andando na ponta dos pés, não vai ficar andando de forma normal. Quarto ponto, limita a visão do bebê, tem aquele círculo na frente, aquela coisa na frente, que vai ficar limitando, ele não consegue ver seus pés, ele não consegue ver o que está próximo dele, e a visão do bebê, principalmente nos primeiros meses, não é lá essas coisas. Então vai dificultar a exploração do bebê, se dificulta a exploração, dificulta as novidades para ele, se dificulta as novidades, dificulta, de certa forma, o desenvolvimento do bebê. Tem uma falsa sensação de segurança para a mãe, porque, não, ele está ali, ele está bem. Quase isso já aconteceu muito da mãe se distrair porque achou que ele está bem, e aí o acidente vai e ocorre. Por que o acidente ocorre? Porque aí já fica o sexto ponto. Esses andadores já permitem que o bebê ande rápido demais. O bebê muitos conseguem se locomover bem rápido, e não deve ser assim para a idade, ele não tem coordenação para isso. Ele não tem capacidade para isso ainda. Tudo a seu tempo, pessoal. Não adianta vocês quererem forçar. Vocês podem estimular aquilo que está no marco dele, aquilo que é esperado para essa idade, mas não querer adiantar a coisa, não querer adiantar o desenvolvimento não é bom. Sétimo ponto, ele impede as pequenas quedas, aquelas quedas que fazem parte do desenvolvimento da marcha do bebê, do andar do bebê. Esses eles não impedem, porque o bebê precisa. Muitas vezes o bebê vai ficar em pé, sem ter coragem de dar um passinho, aí cai. Aí depois fica em pé de novo e cai. Daqui a pouco ele dá um passinho e cai. Mas ele vai vendo que isso não é perigo para ele, vai vendo que isso não é risco para ele. E aí é assim que ele vai criando coragem, assim que ele vai se desenvolvendo. Essas pequenas quedas acontecem, faz parte do desenvolvimento do bebê. O andajá impede essas pequenas quedas, mas permite as grandes. Aí já é o oitavo ponto. Permite as grandes quedas. Porque se tiver algum obstáculo na frente, o andajá não consegue ultrapassar esses obstáculos. Seja alguma barreira pequena na frente, o bebê vai cair para frente, seja escadas, em dezenas de acidentes relacionados a andar já na escada, cai por causa disso. E nono
geralmente o andar já não estimula que a criança ande mais rápido. Muito pelo contrário, atrasa o desenvolvimento da marcha. Por quê? Porque a criança está numa base mais alargada, com as pernas mais alargadas, andando na ponta do pé e numa postura completamente diferente. Ou seja, isso não está ensinando para a criança como é que se anda. Está ensinando como é que se anda de uma forma errada, de uma forma que ela não vai conseguir sem o andar. Então, independente de tipo de andador, tipo de andar, o nome que deram, porque eles constantemente estão mudando o nome para tentar enganar, seja lá quem for, tá? E eu sei que tem muitos pais ainda que insistem, mas puramente por ignorância ou falta de conhecimento. Tem uns que sabem do risco e mesmo assim acham que não, comigo não vai acontecer, comigo vai ser diferente e continuam fazendo. Tem uma vantagem de dar independência para o bebê? Tem essa vantagem, mas é desnecessária e precoce. Um bebê, se fosse para o bebê ser independente, ele já nascia andando. O bebê não é para ser, o bebê não tem por que ser independente, o bebê não pode ser independente demais. Certo, pessoal? Faz parte da vida, existem as etapas. Ele vai ficar independente e você vai sentir falta da dependência. Então é uma independência desnecessária e completamente precoce. Além disso, existem outras formas. O andar já também deixa a mãe mais livre. Ok, deixa, mas existem outras formas de fazer isso. Existem outras formas de distrair, existe o cercadinho. Não insista naquela coisa da eu usei e não morreu. Então, não, isso aqui não vale? Pessoal, não, isso é uma forma ignorante de se pensar, ignorante de se agir. Usei e não morreu, não vale aqui, não rola aqui. Pessoal, afogamentos, apesar de, como eu falei já no início, teve uma redução importante da quantidade de afogamentos, ainda é a segunda maior causa de morte, só perde para asfixia, por causa da gravidade do acidente. Então, ainda vale muito a atenção, ainda chama muita atenção. Uma criança, ela pode se afogar a uma profundidade de 2,5 centímetros de água, ela é o suficiente para algumas crianças se afogarem. Quanto menor a criança, mais fácil disso acontecer, tá? Então, 2,5 centímetros pode estar numa banheira, no balde, no vaso sanitário. Por quê? Porque a cabeça pesa muito. A cabeça do bebê, então, a criança com mais de 1 ano, a cabeça pesa cerca de 25% do peso da criança. Criança com menos de 1 ano ainda aumenta, proporcionalmente isso ainda aumenta. E tem aquela coisa, aquele ditado que as pessoas falam, que a criança segue a pessoa. Você pisca o olho, a criança já não está mais onde ela estava. Ela já não está mais onde você esperava que ela estivesse. Você pisca o olho, ela sai do teu campo de visão, poucos segundos já é o suficiente para ela estar submersa em algum lugar. Em até 2 minutos submersa, em até 2 minutos, geralmente antes, a criança perde a consciência, e de 4 a 6 minutos é o suficiente para ela ter uma sequela grave. Ou seja, em bem menos de 10 minutos, em pouco mais de 5 minutos, pode ser o suficiente para ser algo grave e irreversível. Então, pessoal, como é que se previne o afogamento? Primeiro, nunca deixe a criança ficar brincando, a criança sequer estar perto ou dentro d'água sem um acompanhamento, sem uma vigilância, nem por um segundinho, nem aquela coisinha, não, é rapidinho, não, tá, pessoal? Não deixe. Outra coisa, ensine a nadar o quanto antes. Qual a idade que se deve ensinar a criança a nadar? Depois dos 4 anos. Depois disso, ela tem alguma coordenação suficiente para aprender a nadar. Então, passou de 4 anos, ensine a nadar o quanto antes. Mas também ensine e deixe isso bem claro sempre de que nadar sozinha é muito perigoso. Proteção em casos de piscina. Sempre tem aquelas cercas com um portão de no mínimo 1,5 metro, que se for menos de 1,5 metro, a criança vai dar um jeito de pular. No mínimo 1,5 metro. Que esses portões tenham cadeados ou trava de segurança. Além disso, é importante se você acrescentar alarmes ou capas de piscina, isso vai aumentar a segurança, mas não substitui a cerca. Se você deixar os dois, uma capa e o cercado, ótimo, diminui muito o risco de acidente, mas não pode ser só a capa. Também não deixa ficar brinquedo próximo da piscina, isso é muito comum. A criança vai pegar um brinquedo na borda e cai. Sempre observa também se tem alguma coisa, isso já é para criança maior, mas vale também para vocês lembrarem disso. Sempre observa se tem alguma coisa que tem um risco de ser corto contuso na piscina, seja a escada da piscina, seja aquelas piscinas que são de azulejo, algum azulejo quebrado, existe o risco de ser corto contuso, de ter acidente lá. Outra coisa que acontece também, toda piscina tem que ter uma proteção do ralo, para a criança não correr o risco da criança ficar presa pela sucção, porque a gente sabe que isso acontece, sabe que isso pode acontecer. Se for água natural, lago, mar, rio, as orientações são bem básicas. Evita nadar sem um adulto, não pode nadar sem adulto. Se por acaso for nadar,
o adulto primeiro se certifica de que esse é um local seguro para nadar. Às vezes é traiçoeiro. E afogamento em casa? Como é que você evita afogamento em casa? Primeiro, baldes, bacias, banheiras, sempre tem que estar vazias, viradas de cabeça para baixo e, de preferência, longe do alcance das crianças, altas, certo, pessoal? Porque a criança pode lembrar que ela toma banho nisso aqui, aí vai querer botar água, isso é uma criança maiorzinha, vai querer botar água e acaba se afogando. Infelizmente, a gente vê muito disso. Banheiros e lavanderias sempre devem estar trancadas, de preferência por fora. Crianças pequenas não têm muito o que fazer, nem banheiro, nem lavanderia sozinha, então que fiquem trancadas. A tampa do vaso sempre fechada. Se possível, que tenha aquele lacre de segurança, existe para vaso sanitário também. Certo, pessoal? Então, afogamentos foi isso. Vamos falar agora sobre acidentes domésticos. Principal de todos, queimaduras. Como é que se evita queimaduras? Primeira coisa, se você fizer, você já diminui muito o risco da criança sofrer alguma queimadura, é não deixar a criança ter contato com a cozinha, tá? Se você fizer isso, já está ajudando muito, já está diminuindo muito o risco. Então, mas tem outras dicas também. O cabo da panela virado para dentro do fogão, essa aí todo mundo sabe. Não guarde alimentos atrativos ao bebê, doce ou qualquer coisa que ele goste, em armários acima do fogão, porque ele vai tentar subir. Muitos tentam subir quando você não estiver vendo. Não deixe ao alcance das crianças fósforos, isqueiros, álcool, tá? Sempre tem que ir longe e em locais lacrados. Não segure líquidos quentes perto do bebê nem por um segundinho, nem aquela coisa de rapidinho. Muitas vezes dá problema. Primeiro, de preferência, nem fume. Mas se for fumar, não fume perto do bebê, o que também acontece. Não use toalhas longas, toalhas compridas na cozinha, porque o bebê vai puxando, se ele tiver força, ele vai derrubar alguma coisa por cima dele, existe o risco. Antes de dar banho na criança, teste você mesmo a água com sua mão, seja no banho de chuveiro, se for água mais quente, seja na banheira. Coloque a tua mão em todas as partes da banheira para se certificar que não tem uma área mais quente do que a outra. Outra coisa importante aí já é mais queimadura elétrica. Não ligue vários aparelhos em uma única tomada, que pode sobrecarregar, o bebê pode ir lá tocar, levar um choque, se queimar por isso. Toma muito cuidado com velas. Não deixe, se você não tiver mais nesse ambiente, não tem por que uma vela ficar ligada. Se na casa tem criança, não tem por que ficar acesa a vela. Toma muito cuidado com álcool. Claro, o álcool, o líquido é muito mais grave, porque o líquido se espalha muito, o líquido é muito inflamável, mas não existe, todo álcool em gel é inflamável também, tá, pessoal? É bem menos. Por quê? Porque o álcool líquido, cerca de 95%, tem 95% de pureza, mais ou menos. O álcool em gel, não. O álcool em gel tem 70%, por aí. Então, se ele tem menos álcool dentro da sua composição, e os outros 30% são substâncias que dão essa forma de gel, então ele vai ser menos inflamável, ele vai ser menos combustível, mas também queima, tá, pessoal? Que, inclusive, o primeiro caso de óbito do hospital desse ano, infelizmente, foi uma criança, eram 2 irmãos que estavam espalhando álcool pelo corpo, brincando, porque é geladinho, então elas estavam espalhando álcool pelo corpo, quando viu, passou no corpo inteiro, e uma das crianças foi chamar a mãe que estava acendendo a churrasqueira. Então, foi na hora que chegou perto da brasa, foi o suficiente para queimar, e queimou o corpo quase todo da criança, ainda ficou um tempão na UTI, mas não resistiu, tá? E álcool em gel, tá, pessoal? Então, não se iludam dizendo que álcool em gel não queima bem menos, mas queima também, tá, pessoal? E choque elétrico, como é que se previne a criança de choque elétrico? Primeiro, evita a instalação improvisada, que às vezes acontece, tá? Não use, tá? Se for usar, não deixe nem perto da criança. Toma cuidado com fios desencapados ou aqueles fios que estão rachados. Eles podem acabar causando algum choque elétrico também. É muito importante também lembrar dos carregadores celular. Aquele carregador, depois que você termina, você tira só o celular e deixa o carregador na tomada. A criança pode pegar essa ponta e colocar na boca, porque a criança põe tudo na boca. Eu já vi isso dando ruim, eu já vi isso causando acidente. E claro, isso todo mundo sabe, protetor de tomada, porque criança, principalmente nessa fase de descoberta, ela quer colocar o dedo em todo orifício que ela vê, então ela vai colocar o dedo na boca, vai colocar no nariz, vai colocar no ouvido e vai colocar na tomada também. Toma cuidado. Por último, intoxicações. Esse é bem claro, todo mundo sabe,
são as recomendações mais básicas. Remédios sempre em locais altos e lacrados, de preferência, se tem criança em casa, dê preferência para aquelas medicações que tem a trava de segurança na tampa, que não basta simplesmente rodar para abrir, tá? Existe aquela trava que você precisa apertar para rodar. Então, se tem criança em casa, vale a pena preferir essas medicações. Sempre use essas medicações, não só remédio, mas aí também produto de limpeza, na embalagem tradicional. E evita tomar remédio na frente da criança, porque a criança tende a copiar o adulto. Então, tenta não tomar o remédio na frente da criança. Até a próxima, fiquem com Deus.